Eu quero então que você pense um pouco, porque eu quero te contar uma história. Há mais de 2000 anos atrás, em uma região dominada pelo maior império do mundo, dominada pelo Império Romano. Essa região é a região da Judéia. Nessa região existia alguém, lá morava alguém. E esse alguém morava na capital da Judéia, em Jerusalém. E ele fez uma escolha. E essa escolha trouxe a ele muito lucro, porque ele tinha uma vida muito bem financeiramente disposta. Não era rico, mas financeiramente ele era alguém que podemos dizer da classe média. Mas a que custo? Porque aquele homem era um funcionário do governo. Não do governo da Judéia, mas do governo romano. Ele era um cobrador de impostos. Um funcionário que cobrava os impostos daquela região dominada pelos romanos e entregava parte desses impostos a Roma. Ele era bem-sucedido financeiramente. Provavelmente, ao passar pela rua, as pessoas olhavam para ele, meneavam a cabeça pela escolha que ele havia feito, mas, a princípio, ele não estava muito preocupado com o que as pessoas diziam ao seu respeito. Ele era um cobrador de impostos. Mas um dia em que ele estava em pleno trabalho, sentado, cobrando impostos dos seus patrícios, alguém veio diretamente ao seu encontro. Certamente aquele homem já ouvira falar a respeito daquele que se aproxima dele. Mas talvez ele não tinha a mínima ideia de que aquele homem que ali passava pararia e olharia fixo para ele. E então diria a ele com a voz de trovão: segue-me. Eu imagino quando ele disse isso, segue-me. O coração daquele homem deve ter gelado. E diante daquela palavra poderosa, irresistível, ele não pôde fazer outra coisa senão se levantar, deixar ali a mesa que as pessoas se aproximavam, a cadeira que ele sentava, para seguir ao mestre. Aquele homem se tornou um dos seus primeiros discípulos, dos discípulos de Jesus. Mas não apenas foi um discípulo, mas foi um dos 12 apóstolos, aqueles que estavam de forma íntima caminhando com Jesus e tiveram a mensagem no seu coração e a ordem de transmiti-la ao povo e às gerações seguintes. Eu estou falando de Mateus, um dos 12. Eu estou falando daquele homem que pôde compreender e entender que deveria ouvir a voz do Mestre. Há caminhos e descaminhos, há vozes e vozes. E ele aprendeu que, ao ouvir a voz do Mestre, atender a voz do Mestre, ele pôde ser feliz. E aqueles que ouvem a voz do Mestre, atendem a voz do Mestre, de fato e de verdade, encontram a felicidade plena. É no Evangelho que escreveu Mateus, que nesta noite nós vamos meditar. Eu quero te convidar a abrir as Escrituras em Mateus. Na vida e obra de Jesus,
segundo escreveu Mateus. Eu quero te convidar a abrir no capítulo 7. E quero convidá-los a ir comigo ao verso 24. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Esse é o texto para a nossa meditação nesta noite. Mateus 7, a partir do verso 24. Acompanhe, pois, a leitura. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus, como disse, foi um dos apóstolos, e ele vai escrever sobre a vida e obra de Cristo a partir da sua ótica, a partir da sua própria visão, a partir da sua intimidade, da sua jornada, e principalmente a partir do momento em que ele é alcançado pela maravilhosa graça. Mateus começa a narrar e contar a história de Jesus a partir do seu nascimento. E a história se intensifica a partir do seu batismo, tentação. E após a sua tentação, ele é levado e vai até a Galileia. E ali prega para uma grande multidão. E Mateus registra no capítulo 4 que não apenas ele prega, ele anuncia o reino, ele prega a palavra, mas ele anuncia o reino através de muitas curas, através de muitos milagres. E então, num determinado momento, ali naquela região, uma multidão que já o seguia, uma multidão sem número, uma multidão inúmera, pessoas de vários lugares da Judéia, pessoas de vários credos, por assim dizer, o seguiam, com diversos motivos para segui-lo. Alguns o seguiam porque queriam ouvir da palavra que somente ele podia dar. Outros o seguiam esperando, porque ele havia feito muitos milagres, esperando a oportunidade de ser abençoado, de ser curado, de ser sarado, ou ter alguém que amava curado por um milagre de Jesus. Outras pessoas o seguiam mais propriamente para testá-lo, para ouvir e ver o que ele estava fazendo, para então acusá-lo de algum tipo de heresia. Havia um público misto. Mas nesse público também haviam aqueles que haviam sido comissionados, como o próprio Mateus, e eram discípulos mais já chegados, que caminhavam com Jesus, que viram de forma íntima e pessoal a ação, mas também que presenciaram coisas e fatos que muitos outros não presenciaram e não viram. Mas principalmente aqueles que ouviram de Jesus diretamente o seu ensinamento. Essa grande multidão estava seguindo Jesus, ali próximo ao mar da Galileia. Foi quando ele resolveu subir em uma
montanha, em um monte. E aquelas pessoas começaram a segui-lo também. E de repente ele para. Vira-se em direção àquelas pessoas. E então começa a ministrar ao coração dessas pessoas. De fato e de verdade, Jesus foi o maior de todos os pregadores. Ele foi o mais excelente de todos os mestres. E de frente ao mar da Galileia, em um descampado ao céu aberto, ele proferiu o mais conhecido de todos os sermões da história, chamado o Sermão do Monte. Mateus começa a registrar esse sermão a partir do verso 5, do capítulo 5. No capítulo 5, falando para aquela multidão inúmera, com diversos propósitos, aquela multidão estava ali. Ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, sobre o de fato e de verdade o que é ser feliz e como seria de fato e de verdade felizes aquelas pessoas que ali estavam, de forma geral. E de repente ele foca talvez nos seus discípulos e então diz aos discípulos que os discípulos deveriam ser sal e luz, que eles deveriam ser no mundo aquilo que ele, o próprio Jesus, era para o mundo, luz e sal. Diante dos seus ensinos, porque como disse a você, haviam vários religiosos ali, Jesus mostra àqueles religiosos que estavam ali para prová-lo, para tentar dizer que ele era um herege, que ele era contra a lei. Ele vai dizer a eles também que ele não veio revogar a lei. Pelo contrário, ele veio cumprir a lei. E que eles deveriam viver a lei também. Deveriam ser homens que não viviam a adulterar, ou fazer falso juramento, ou se vingar, e deveriam amar ao próximo. E continuando a falar a esses, mas também aos seus próprios discípulos, ele fala sobre a prática da justiça. Porque se aqueles que vão até ele deveriam amar ao próximo não apenas com palavras, mas também com atitudes. E ele então fala sobre como devem ajudar o próximo, dar esmola ao próximo. Ensina aquela multidão sobre oração. Porque orar não é simplesmente repetir uma reza sem pensar, mas orar é falar com Deus de forma íntima, pessoal, agradecer, louvar, bendizer, suplicar a Deus sobre coisas que estão nos seus corações. Aquela multidão aprende também a respeito do verdadeiro propósito do jejum. Fala também a respeito do verdadeiro tesouro. Interessante porque Mateus, de fato, de verdade, registra a fala de Jesus sobre os verdadeiros tesouros. Porque antes de encontrar Jesus, ele estava totalmente fixado nos tesouros terrenos. Mas ao encontrar Jesus, ou ser encontrado por Jesus, ele entende que o verdadeiro tesouro é o céu. Ele fala sobre tempos maios, sobre luz e trevas. E ele fala ao final de tudo sobre a ansiedade, que não deve dominar o nosso coração. E volta-se mais uma vez aos falsos mestres que ali estavam falando sobre o juízo de Deus, sobre aqueles que dizem uma coisa e praticam outra. Falam sobre a mensagem que seria anunciada, mas que não seria recebida por eles. Fala sobre os falsos mestres, sobre as duas grandes estradas da vida. E depois de proferir esse grande sermão, Jesus o conclui. E na conclusão desse sermão, ele ensina de forma prática e poderosa aqueles que estavam ali, aqueles que eram ouvintes de todo aquele discurso, de toda aquela palavra, algo que é de grande importância.
É esse o texto que nós acabamos de ler, do verso 24 ao verso 27, é a conclusão desse grande sermão. E ali Jesus afirmou que aqueles que ouvem a sua palavra e a colocam em prática, são como um prudente construtor que edifica a sua casa sobre a rocha. Aqueles, porém, que ouvem a mesma palavra pregada, anunciada por ele, Jesus, mas não colocam em prática, são comparados a um construtor insensato, alguém que constrói a sua casa, que edifica a sua casa bela, bonita, com os melhores dos melhores meios, mas que constrói esta casa sobre a areia. Diante desta conclusão que o Senhor Jesus traz àquela multidão, eu quero que você pense comigo sobre a responsabilidade que cada um tem diante do Jesus que se aproxima dele. E eu quero propor a você nesta noite que você reflita comigo sobre a temática, o tema: ouça e obedeça a voz de Cristo. Ouça e obedeça a voz de Cristo. O texto mostra que existem dois tipos de ouvintes. Existem dois tipos de ouvintes da palavra de Deus. O primeiro é aquele que escuta, mas não obedece. Ouve o que Jesus tem a dizer, até perde um tempo da sua vida, da sua jornada, para dar a atenção devida às palavras que Jesus profere. Mas depois de ouvir estas palavras, não estão dispostos a obedecer a estas palavras. E existe um segundo grupo, ou um segundo tipo de ouvinte, e este é aquele grupo daqueles que ouvem, que dedicam um tempo, que param o que estão fazendo, que dão a atenção à voz do Mestre, de Jesus, e ao ouvir a voz do Mestre, colocam em prática. Lembre-se que foi isso mesmo que aconteceu com Mateus. Jesus chega até onde ele estava coletando impostos. Provavelmente haviam outras pessoas ali próximos, porque ele estava em meio ao seu trabalho. Jesus então olha para ele e diz: segue-me. Ele não perguntou para onde. Ele não perguntou o porquê. Ele não perguntou até quando. Ele nem ao menos perguntou: tá, eu vou seguir, mas me dá um tempo para que eu guarde a minha banca, para que eu guarde todo o dinheiro que está aqui, ou que eu coloque o dinheiro num banco. Não, ele não indaga, ele simplesmente levanta-se e segue a Jesus. Há dois tipos de ouvintes: aqueles que ouvem e não obedecem, e aqueles que ouvem e seguem ao Mestre e praticam aquilo que o Mestre lhes ordenou. Mas além de existir dois tipos de ouvintes, há dois tipos de fundamentos. Há dois tipos de fundamentos apresentados por Cristo nesse texto. O primeiro é o sólido, o fundamento inabalável,
O fundamento que é chamado pelo próprio Senhor de rocha sólida. O fundamento que traz vida, segurança, paz e eternidade. Mas há também o segundo fundamento, e esse segundo fundamento é insólido, é frágil, é sem firmeza, é o fundamento que leva à morte. Esses dois fundamentos são comparados a duas estradas pelo próprio Jesus um pouco antes. Uma estrada, ela é agradável aos olhos, larga o suficiente. Mas a outra estrada, ou outro caminho, é um caminho estreito, difícil, penoso, que custa caro àqueles que estão caminhando por esse caminho. Os dois fundamentos podem dizer respeito também a portas, porque Jesus mesmo fala sobre estes fundamentos como portas. Uma porta larga e outra porta estreita. E diante daqueles que são ouvintes do Senhor, aqueles que ouvem a palavra de Deus, eles precisam observar esses dois fundamentos. O fundamento sólido e o fundamento que é insólido. E só consegue compreender esses dois fundamentos ou quem está seguindo um ou outro diante das tempestades. Porque diante das tempestades, diante dos dias maus, diante das provações, que é revelada a natureza de cada fundamento. Sobre ambos os fundamentos, advêm as mesmas circunstâncias, as adversidades, os dias maus, as tempestades. Mas quem segue o fundamento sólido, pode cair a chuva, a tempestade, pode bater em sua porta a catástrofe maior da vida, mas a casa não cai. Mas aquele que coloca o seu fundamento, os seus pés sobre o fundamento insólido, na primeira luta, na primeira circunstância adversa, a sua queda é terrível. Esse texto é simples, ele é direto. Esse texto é para aquela multidão, mas esse texto é para nós também. É para nós na atualidade. É para a igreja. É para você, crente. E é por isso que eu quero concluir e dizer a você, há dois tipos de cristãos. Há aquele que professa de boca, que conhece a Deus, mas que vive a prática ou vivem na prática do pecado, se assegurando em si mesmo, se assegurando na sua justiça própria. Acham que a sua própria justiça, aquilo que ele faz, aquilo que ele diz ser, pode garantir a salvação. E mesmo que a atitude de colocar a sua justiça, ou olhar para o fundamento insólido de si mesmo, ter um aspecto de piedade, não passa de um legalismo barato. São cristãos que não professam de fato e de verdade o conhecimento de Deus. Não são como Mateus, que ao ouvir seguem. Mas são como aqueles que dizem seguir, mas com a sua vida e prática demonstram outra realidade. Mas há cristãos que de fato e de verdade demonstram pela sua vida e através da fé
que professam com os seus lábios, mostram que nasceram de novo, que vivem em novidade de vida, que estão dispostos a abrir mão de tudo para glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Este é como um prudente construtor que edifica sua casa sobre a rocha. Mas o outro é semelhante a um insensato que constrói a sua casa sobre a rocha. A minha pergunta nesta noite é muito simples. Quem é você? E que fundamento de fato e de verdade você tem seguido? Quem é você diante dos desafios que a vida propõe? Quem é você diante daquele que é Senhor dos céus e da terra? Você é um homem prudente, você é uma mulher prudente, que edificou a sua vida sobre a rocha, que está disposto a ouvir a palavra de Jesus, que é transmitida ainda hoje e será sempre por meio das Escrituras Sagradas, e custe o que custar, haja as dificuldades que houverem, você não abre mão de caminhar com Jesus, ou você ainda está disposto a olhar para você, ou olhar para as suas forças, ou olhar para o outro e segui-lo. Eu sou daquele que sigo a Jesus Cristo. Que você seja daquele que dê ouvido às Escrituras, que viva para a glória, honra e louvor do nosso Deus. Porque ao viver assim, esse Deus que chamou a homens e mulheres no passado, garante a você que você será e viverá como a pessoa mais feliz da face da terra. Que Deus te abençoe. E que durante o decorrer dessa semana, a sua mente seja impactada por esse pensamento. Quem sou eu? E qual é o sólido fundamento que conduz a minha vida e o meu viver? Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ouça-o e viva para Ele, hoje e sempre.